Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. A mim é um privilégio mais uma vez preparar esse vídeo para ajudar na sua aprovação, tá? Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Alessandro, professor mestrando de língua portuguesa, literatura e redação para Enem e concurso público. O vídeo de hoje, gente, preparei para abordar aqui alguns temas prováveis para o concurso do TRF6 Banca Sebrasp, tá bom? Então, se você tem interesse, acompanhe esse vídeo aí até o final. Então, só lembrando que o último concurso que a banca realizou, cujo tema foi da atualidade, o tema estava no meu material, inclusive eu comentei em vídeo aqui no meu canal no YouTube, foi para o MMA, né? Ok? Então, quem sabe mais uma vez a gente acerta um tema, ou pelo menos tem algum texto pronto aí para ajudar a elucidar essa discursiva do Sebrasp. Gente, então antes de iniciar o vídeo aqui, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito ou inscrita aqui no meu canal no YouTube, eu peço que você ative aí o sininho, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, são componentes muito importantes. Você que já é, meu muito obrigado de coração mesmo, você faz parte aqui desse crescimento, desse meu mais novo canal no YouTube, tá bom, gente? Muito obrigado por me ajudar a atingir todas as metas. Você que ainda não me segue lá no meu perfil no Instagram, eu peço que você também me siga lá, viu, gente? Estou atualizando, estou saindo de recesso das escolas, então vou aproveitar esse período aí, tá? Cabeça fresquinha, só para concurso, fazer uma postagem de conteúdo de língua portuguesa, conteúdos que normalmente suscitam dúvidas, e de redação também, tá? Então já coloquei postagem interessante sobre ações adjetivas. Então o que tiver de dúvida, sinal de pontuação, eu estarei postando para ajudar você, tá? Então são perfis aqui exclusivos para concurso público, português, literatura e redação. E também eu tenho um canal no Telegram lá, tem provas, apostilas gratuitas para você fazer o download. Gente, olha só, concurseira, esses temas aqui que eu vou comentar, eles estão disponíveis no meu e-book, tá? O e-book que já está acessível, tá? Já está disponível, o preço dele é apenas R$20. Acompanhe aí comigo na tela, você vai ter um conteúdo completo e muito bem acessível para você se preparar para a prova discursiva, tá? Então, o que é que ele tem nesse material, professor? Tem informações sobre a prova discursiva do Sebrasp, tá? Deixar bem claro aqui, ó, que ele serve para esses cargos, tá, gente? Aqui. 1 a 7, 12, 13, 19, a 21 e 22, tá? De analista judiciário, e para os cargos de técnico judiciário, haja vista que, no caso, o tema, né? Então, o tema da prova discursiva é da atualidade comum a todas as áreas e especialidades. Então, porventura, o seu cargo não está previsto aqui, dependendo de qual seja, como outros, por exemplo, da área judiciária, eu estou preparando, tá? Estou aprofundando a leitura do edital para preparar temas mais ou menos no sentido que foi do TSE, e graças a Deus também ainda deu para acertar algumas propostas temáticas, primordialmente na parte eleitoral. Então, eu estou fazendo da mesma maneira aqui, tá ok, gente? Então, tem o esclarecimento sobre o estilo da prova discursiva do Sebrasp, é muito importante. Você vai fazer a prova do Sebrasp, é muito importante você saber que ela cobra uma dissertação expositiva, uma banca que valoriza muito o conteúdo e, claro, dentro daquilo que eu tenho avaliado em alguns textos recentes, para questão de recurso e também de correções, eu tenho visto uma certa presteza, né, da banca nessa questão precisão na correção, seja no conteúdo, seja na questão de norma culta, ou seja, então você tem que treinar. E assim, gente, aproveito o ensejo para dizer que também estou disponível para fazer correção do seu texto. Como é que funcionam as minhas correções, tá bom? Você, em cada correção que eu faço, você recebe um material em PDF, em que eu faço os apontamentos de acordo com a grade da banca Sebrasp. Além disso, eu comento em forma de vídeo curto, metodologia que tem dado muito certo, e tiro dúvidas, tá ok? Valor individual apenas R$20, eu tenho pacote de 3 correções por 50, 5 por 80 e outros a depender da necessidade. Devolutiva em até 72 horas, mas agora normalmente eu vou levar menos tempo, tá ok? Então, se você tiver interesse, me chama aí
tá? Eu coloquei o contato desde o início desse vídeo, me chama por lá, ou lá no Insta, ou no e-mail, cujos endereços eu coloquei aqui, certo? Continuando, então nesse material você tem exemplos e análise de temas da atualidade cobrados pela banca, tem sugestões de temas padrão Sebrasp, dentro do recorte da atualidades, é o que nós vamos falar já já. Tem um diagnóstico sobre a grade de correção, que eu chamo a atenção para quem vai fazer texto para essa banca, gente, é o seguinte: treine a sua discursiva, veja alguém para corrigir o seu texto, não precisa necessariamente ser o professor Alessandro, para não pensar, ele está fazendo isso só para fazer marketing, não. Pode ver outro professor também, outra professora, tá? Quem tiver interesse em procurar, estou à disposição, mas treine a sua discursiva, tá ok? Porque eu analiso aqui nesse material os critérios, né, de morfossintaxe, pontuação que a banca avalia dentro de morfossintaxe, na grade dela, ortografia, acentuação, enfim. Tá? Nesse material eu divulgo também isso aí, tá ok? Você encontra aqui estruturas prontas que sempre deram certo para a discursiva, a dissertação expositiva do Sebrasp. Para você que tem dificuldade de ter conteúdo, eu recomendo uma das estruturas que faz parte desse material, tá? Tem textos aí que já foram utilizados em outros concursos, com notas excelentes, notas altas, para você ver que dá certo. Para você que já tem conteúdo, eu recomendo o seguinte: para o Sebrasp, você pode começar o texto com uma adjunta adverbial, por exemplo, preliminarmente, colocar uma vírgula e já ir abordando os tópicos ou os aspectos, para você que tem conteúdo, porque eu detalho e eu reitero, gente, isso é muito importante para a banca Sebrasp, que utiliza uma forma para calcular a nota do seu texto. Ela não leva em consideração a capacidade que alguns candidatos têm de sintetizar as ideias. Então aqui, por exemplo, você escrever um texto em 30 linhas, eu sugiro que é o ideal, porque isso influencia no cálculo da sua nota. Por exemplo, você tira lá, vamos dizer, aborda o conteúdo com o candidato X, só que você escreve o texto em 30 linhas, outro em 20 linhas, por exemplo. O que ele escreveu em 20 linhas, você consegue escrever em 30, isso é normal, isso acontece, mas para a fórmula, para a equação aqui da sua nota para o Sebrasp, não quer saber. Você escreveu em 30 linhas, você vai tirar pontuação maior do que alguém que escreveu a mesma coisa, tem os mesmos desvios, só que escreveu em 20 linhas, tá, gente? Isso aqui é muito importante que fique claro. Por isso que eu recomendo, para quem consegue abordar, tem conteúdo, utilize, comece já o texto de uma maneira mais simples possível, já vai abordando os tópicos que a banca solicita. Para você que tem dificuldade, pega aí uma das minhas estruturas e pode utilizar, que você já tem mais ou menos umas 12, 13 linhas que vão lhe ajudar na montagem do seu texto. Você vai encontrar também textos prontos no padrão Sebrasp e outros também que eu coloco por ser da atualidade, para você dar uma leitura, fazer uma leitura e de certa maneira ter conteúdo para abordar, tá? Então, alguns vídeos aqui para mostrar que os temas da atualidade que foram cobrados nos concursos recentes, você viu aqui. Então vamos para os temas que, na minha perspectiva, a banca pode exigir de você, certo, gente? Então, o Sebrasp, como eu sempre digo, é muito importante ter conteúdo, é fundamental. Então, esses temas aqui, ó, eles têm fontes, eles têm a referência aí, lógico. Tem um texto motivador, você vai observar em alguns casos, que é até um pouco grande, mas, gente, isso aqui é para te dar conteúdo, para te dar leitura, certo? Então, uma temática aí para você treinar em relação à atualidade, quando a gente fala aqui de tribunal, concurso de tribunal, é sobre essa temática acerca, né, dos jogos, né, das apostas e os impactos que eles provocam, né, na sociedade. Então, dentro do contexto da atualidade, nós temos aqui, tá, os efeitos sociais das apostas no Brasil, a necessidade de uma regulamentação das atividades de apostas no Brasil,
consequências das chamadas bets e de jogos conhecidos como tigrinho na economia do país e das famílias, né? Fazer uma correção bem ali. A importância da educação financeira diante do endividamento da população em virtude do hábito crescente de aposta, tá? Então, dentro desse contexto da atualidade, é muito importante você estar a par desse tipo de informação aí, tá? De fato, é uma temática do contexto odierno, relevante, tá certo, né? Que a prova em janeiro, então pode ter algum tema que não esteja aqui, mas se eu sentir a necessidade, eu estarei fazendo a atualização, tá ok? Outro tema aqui para você também treinar, gente, estou deixando aí os tópicos, como eu falei, todos têm fontes para você se basear, certo? Então aqui essa temática de respeito ao que? A noção de capacitismo e a maneira como ele se manifesta no ambiente laboral. Eu só não sei o que é capacitismo, né? Tem uma questão do etarismo, que é uma discriminação, né, contra as pessoas idosas, e tem a questão do capacitismo, que é uma discriminação contra as pessoas que possuem alguma necessidade especial, né? Então, nós temos aqui o aspecto 2, preconceitos e estereótipos que frequentemente marginalizam e invisibilizam as pessoas com deficiência. Dentro desse contexto, coloquei o recorte temático, o papel do Poder Judiciário no enfrentamento à discriminação contra as pessoas com deficiência no país. Outro tema aqui, gente, que é pertinente, Sebrasp gosta disso, vez ou outra aparece nas suas provas discursivas, é a temática que respeita a tecnologia, internet, e aí a gente vem falar, a gente tem discussões interessantes, pertinentes, dentro desse recorte temático aqui, entre questão de tema da atualidade, né, pensando para concurso de tribunal, nesse contexto tem, por exemplo, que se discute hoje, é a questão do uso, né, do limite que está tendo a nível de discussão nacional, inclusive recentemente a Câmara dos Deputados aprovou aí, né, a proibição de aparelho celular em sala de aula, tem a questão dos impactos do uso de telas, e mais precisamente aqui, quando a gente olha nesse contexto que nós temos, como eu coloquei, né, tem a questão da Deep Web, da necessidade de uma regulação ou regulamentação do uso de inteligência artificial. Então, esses temas aí relacionados à tecnologia, você tem que estar lendo, tem que estar se informando. Então, tá aqui, os principais impactos do uso excessivo de telas na saúde física e mental das crianças. De que maneira o uso excessivo de telas influencia o desenvolvimento social e emocional das crianças? Quais estratégias podem ser implementadas por pais e educadores para promover um uso equilibrado das telas na rotina das crianças? Você que vai fazer a prova do Sebrasp pela primeira vez, você pode estar pensando, professor, mas o tema da redação normalmente é assim? Então, normalmente tem uma frase temática ou tem apenas os tópicos como eu venho colocando aí, tá? E aí no seu texto você deve abordar cada um desses tópicos, cada um desses aspectos. Deve desenvolver fatos e informações, certo? Aqui, como eu falei, um outro tema aí para você treinar é a questão da inteligência artificial. No meu caso, eu coloquei para o recorte já para relacionar com o Poder Judiciário brasileiro, porque de fato já se usa, há uma discussão, e aí pensando nessa questão de atualidade, você preparar para o seu futuro cargo, dentro aí do contexto do judiciário, então por que não treinar essa proposta temática aí? Que é o uso de inteligência artificial no judiciário brasileiro. Coloquei como aspectos a adoção de ferramentas de inteligência artificial no judiciário brasileiro e o impacto na celeridade e na eficiência dos processos, né, dentro desse contexto. Até que ponto tem a questão ética, que não pode ser infringida ou é infringida, até que ponto pode se usar, por exemplo, ChatGPT, né, como alguns casos, a gente vê situações por aí, de pessoas que utilizam e de certa maneira acabam... enfim, há uma discussão pertinente sobre isso aí, viu, gente?
desafios éticos e jurídicos associados ao uso da inteligência artificial na tomada de decisões judiciais. E outro recorte temático que eu coloquei foi como a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, interage com o uso de inteligência artificial no judiciário brasileiro, tá? Então são temas, como você está acompanhando aí, muito pertinentes, muito interessantes. Aqui mais essa discussão que vai a nível mundial, né? Mas tem, de certa maneira, aqui no Brasil, ainda está em discussão, ainda estão, né, recentemente, os legisladores de nosso país têm discutido sobre isso. O Supremo Tribunal Federal aí tem de certos instrumentos judiciários para tratar sobre esse quesito, e aí, claro, você não vai deixar de treinar. Então, o recorte temático é o impacto das Big Techs no processo democrático no Brasil. A regulamentação das Big Techs é uma forma de censura ou enfrentamento à desinformação no país? Tá? Então, imagina, a banca coloca esse tipo de frase temática aí, você vai ter que ter uma abordagem, você vai ter que ter um lado. Veja, o Sebrasp não cobra argumentação. Nesse caso, você vai explicar. Por exemplo, a regulamentação das Big Techs é uma forma de censura, aí vai explicar por isso, por aquilo e tal, etc. Simplesmente isso, vai ser uma análise. É um texto dissertativo expositivo, é uma exposição. Riscos para a privacidade e segurança de dados pessoais no Brasil devido ao poder das Big Techs, ok? Mais uma proposta, e aí você não vai deixar de treinar. Ah, professor, mas eu vou trabalhar no tribunal e tudo mais, mas você não vai pensar assim. Pelo recorte ser tema da atualidade, nós falamos hoje em meio ambiente, gente, e aí é importantíssimo. Aqui eu deixei essa proposta temática aqui, que desde o ano de 2023 é algo que vem caindo corriqueiramente nos concursos, certo? Para o Sebrasp, um tema ambiental recente que foi cobrado, inclusive eu chamei atenção para muitos que assistiram ao meu vídeo, eu disse, muita atenção com esse tipo de tema aqui, que ele não é atual, mas a discussão dele é atual, que foi o racismo ambiental, e caiu no concurso, o último concurso que tratou de temas da atualidade no Sebrasp. E aí, gente, você não pode deixar de treinar. Medidas para reverter os efeitos das mudanças climáticas no Brasil. Cite e explique 2 possíveis causas para as mudanças climáticas provenientes de ações do ser humano em relação ao meio ambiente. Aborde consequências provocadas pelas mudanças climáticas no Brasil. Tá? Mais uma proposta temática em relação à atualidade. Não deixe de treinar ou não deixe de ler questão relacionada a esse contexto aqui, a essa discussão, que é a questão da educação. Então, os desafios para a consolidação de uma educação pública de qualidade no Brasil. Eu coloquei aqui um exemplo, que foi para a área de segurança pública, né? Então, muita gente pessoal, vamos treinar só recorte de tema relacionado a precisamente o artigo 144 da Constituição. Exemplo. Então, eu sempre recomendo, eu sempre sugiro, não é porque você vai fazer lá para a área da segurança pública ou para a área judiciária, que a banca coloca lá, por exemplo, o tema geral da atualidade, que você vai trabalhar só tema da área de segurança pública. Aí o que acontece? Você vai fazer um concurso para a área de segurança pública e a banca Sebrasp colocou uma proposta temática sobre a questão da merenda escolar. Então eu sempre digo isso, gente, com a maior clareza, com a maior segurança, sempre digo, tá? Preste muita atenção no perfil da banca, e se ela falou da atualidade, você tem que estar atualizado, não só naquilo que diz respeito ao contexto do judiciário, tá? Então, por exemplo, a questão da educação é importante você dar uma lida, tá? Então tá aí, os desafios para a consolidação de uma educação pública de qualidade no Brasil, exemplos de políticas públicas para mudar o atual cenário relativo à educação no país, empecilhos que dificultam a permanência dos estudantes nas escolas públicas, né, do Brasil. Mais um tema, com certeza, é a questão de saúde mental, ou temazinho muito
É tema muito pertinente, muito importante e que se discute bastante. E pensando nessa questão, judiciário, tribunal, você com a cabeça tranquila, tá? Então tá aqui, ó, você imagina, tem que ser alguém que saiba lidar com isso e também abordar, né? Então, a importância da conscientização sobre saúde mental na sociedade brasileira, saúde mental no ambiente de trabalho, caminhos para a estruturação e fortalecimento da saúde mental no contexto odierno ou nos dias atuais. Gente, então esses são os temas que eu elaborei para vocês. Se eu sentir a necessidade, tem um tema recente aí que provavelmente vai cair na prova, eu estarei fazendo e divulgando outro vídeo aqui para você, ok? Desde já agradeço a você aí, eu espero que um desses temas aqui seja mais ou menos aquele que você está pensando e quem sabe venha aparecer na prova, tá? Que ainda vai acontecer, tá ok? Desde já agradeço mais uma vez e digo, o material está disponível, está acessível. Se você tiver interesse, adquira, tá bom? Se você tiver interesse em correção também, me contrate. E um abraço e até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu nos permitir.